Amor Igreja. Nós estamos aqui em mais uma Escola Bíblica Dominical. E antes de entrarmos na nossa lição de hoje, vamos fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença, Pai. Pedimos a Tua direção, pedimos a Tua sabedoria para que eu possa ministrar esse estudo segundo a Tua vontade. E que cada um, meu Pai, que tirar um momento para ouvir esse estudo possa ser cheio da Tua presença, ser impactado e ser vigilante, como a Tua palavra diz, Pai, orar e vigiar. Em nome de Jesus eu peço, Pai, para que o Senhor venha fazer a Sua vontade neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a grande tribulação. Nós estamos com uma série de estudos sobre escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. E vai ser um assunto breve, porque escatologia é um assunto bem complicado e ele abre outros leques, né? Mas eu prometo dar um estudo simples e objetivo sobre a grande tribulação. Porque, irmãos, na verdade, nós que somos servos de Deus, nós temos que entender que esta lição ela vem como uma advertência para nós que somos servos de Deus. Porque nós não passaremos pela grande tribulação. Nós temos que vigiar e orar como o Senhor nos instruiu para que possamos estar firmes e seguirmos até o fim. E quando o Senhor Jesus vier nos buscar, nós estejamos preparados para o arrebatamento da igreja, que será breve. E vamos entender aqui, o que é a grande tribulação? A palavra grande tribulação, segundo o dicionário de profecia bíblica, a grande tribulação é um período de aflições e angústias incomuns que se dará início após o arrebatamento da igreja. Nós temos que entender que o nosso Deus é um Deus justo, o justo juiz, e Ele enviará sobre o mundo o seu juízo. A grande tribulação, ela marca este momento da história, que muitos não aceitam, que muitos tentam anular da memória, mas os céus e a terra vão passar, mas a palavra do Senhor não passará. E é isso que a gente tem que entender aqui. E a grande tribulação é um período de aflições e angústias como o mundo ainda não conheceu. Nós vivemos num princípio de dores, mas a grande tribulação, ela ainda não, eu creio que o ser humano não conseguiu imaginar. Mas em Apocalipse retrata muitas coisas e muitas coisas graves que irão acontecer. Mas que eu e você possamos servir e seguir junto com Jesus, sendo cheios do Espírito Santo, para proclamar, ser trombeta de Deus aqui nessa terra, para salvar mais almas e também buscar a própria salvação. A igreja ela não vai passar pela grande tribulação, assim como está escrito em 1 Tessalonicenses, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Louvado seja Deus por isso. Em Apocalipse, João registra o que Jesus entregou para ele. E ele escreve tudo aquilo que o Senhor o direcionou a fazer, para nos mostrar as coisas que virão sobre aqueles que estão com Cristo, mas também aqueles que, infelizmente, não deram ouvido à palavra do Senhor enquanto havia tempo. Vamos entrar aqui para falarmos sobre a manifestação da Trindade satânica, a manifestação do anticristo. O anticristo, ele se colocará no lugar de Cristo. Ele será como Cristo. O reconhecerão como o Messias, né? Os judeus estão esperando a volta do Messias. Para alguns, Jesus ainda não voltou. E é aí que o anticristo se aproveita dessa brecha e ele vem como Cristo. Ele vem para enganar as nações. Ele vai implantar um governo único. Nós temos que entender uma coisa, o espírito dele já está operando nesse mundo, assim como a palavra do Senhor diz, lá em 1 João 2,18. E com certeza, ele será um líder político de grande influência. Ele vai implantar um governo único. Todos
deverão ouvir somente a Ele. Ele vai direcionar o mundo segundo a sua vontade. A tentativa desse governo é uma criação única de uma ideia. Ele vai direcionar o povo a seguir somente a Ele. E terá o falso profeta, ele juntamente com o diabo e o anticristo vão formar a trindade satânica, que dominará o mundo e vai influenciar a muitos e vai enganar a muitos. Aqueles que, infelizmente, não lavaram suas vestes, não colocaram as lamparinas para se encher do azeite e guardar azeite suficiente para esperar o noivo, vão passar pela grande tribulação. Vão ver esse governo único, vão ver aí o diabo e o anticristo governando sobre as nações. E não será um tempo bom. Não terá mais a presença do Espírito Santo, não terá mais a presença do Senhor Jesus. Será um tempo de muitas dores. Será um tempo de muita tristeza. E esse governo do anticristo, ele vai prevalecer por 3 anos e meio. Isto está registrado lá em Daniel, no capítulo 7, do verso 25 ao 28. E após isso, virá o final de uma grande vitória em Cristo sobre todos os reinos, poderes humanos e malignos. A grande tribulação, ela vai vir como um juízo. Ela vai vir como a mão de Deus sobre a terra, para que todos aqueles que foram enganados por Satanás vejam que sempre existiu e sempre vai existir o nosso Deus, o justo juiz que dominou essa terra, sempre vai dominá-la. Satanás, ele conseguiu autoridade diante do pecado lá no começo da criação. Mas o nosso Deus, ele vai mostrar com a sua mão poderosa que Satanás só faz até onde Deus permite que ele fizer. E é aí que muitos têm se enganado, achando que uns acham que ele não existe, outros acham que ele é mais poderoso do que Deus. Mas isso é pura mentira. E infelizmente na grande tribulação muitos vão ter que passar por ela para ver que aquilo que eles tinham sido enganados só foi um engano para atrapalhar os planos de Deus na vida daqueles que não esperaram Jesus Cristo, que não deram ouvidos à palavra. Haverá o juízo de Deus sobre o mundo. Lá em Apocalipse 6, 1:17, relata isso. E eu quero ler com os irmãos. Apocalipse, capítulo 6, no verso 1. No verso 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que diziam, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Engana-se você que acha que o cavaleiro branco é Jesus Cristo. Não. Ele é o anticristo. Ele se aparece como a sua veste branca, um cavalo branco, para enganar. Por quê? Porque ele virá a essa terra como Cristo, para enganar as nações. E foi-lhe dada autoridade para isso. Aí é aberto o primeiro selo. É onde muitos acharão que Jesus está na terra, vão até ele, vão obedecer tudo que ele fizer, achando que ele é o verdadeiro Messias. E após isso, abrirá o segundo selo. Esse segundo selo, ele representa o cavalo vermelho. E o cavalo vermelho, ele representa o sangue. A palavra do Senhor diz que quando se abriu o selo, João vê um cavalo, e dessa vez vermelho. E este cavalo representa a guerra. Este cavalo representa muito sangue que será derramado, porque ele é o cavalo da guerra. O inimigo atacará Jerusalém, profanará o templo. Está escrito lá em Daniel, capítulo 8, no verso 13. Depois, se você tiver interesse em anotar esses versículos e lê-los
com mais calma, com mais dedicação, porque é muito importante nós conhecermos, porque Daniel, Deus revelou muitas coisas para ele, né? Ele foi um dos que receberam as profecias apocalípticas também, que hoje nós estamos estudando. E os judeus são aconselhados a fugir para as montanhas. Pensa, aquele povo foi enganado por Satanás e logo eles vão perceber que foram enganados, né? O terceiro selo. Como resultado da guerra haverá o quê? Uma terrível fome, que se figura pelo cavalo preto, que está em Apocalipse, no capítulo 6, no verso 5. O quarto e o quinto selo é a abertura do cavalo amarelo, simbolizando a morte. A palavra do Senhor está lá em Apocalipse, no capítulo 6, no verso 7, que eu quero ler com os irmãos também, porque aqui retrata um fato muito interessante. Apocalipse, capítulo 6, no verso 7. Apocalipse 6, 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê. Olhei um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado o poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e com feras da terra. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor ao testemunho que deram. Mas aqui fala que foi dada autoridade para quê? Só a terça parte da terra ser morta. Para vocês verem, o inimigo ele só tem domínio diante daquilo que o Senhor dá autoridade para ele. E a gente consegue ver aqui, né? Só foi a terça parte da terra morta. A quarta parte da terra foi morta com espada. E após o sétimo e o sexto selo, vê-se um grande tremor de terra, um eclipse total do sol. A lua ficará vermelha e as estrelas caem como um meteoro. O espaço sideral muda, os montes e ilhas são arrasados. Os governantes da terra, os poderosos, os povos se escondem, clamando para que os montes caiam sobre eles, por causa da ira do Cordeiro. Apocalipse 12, 17. Haverá muito sofrimento. Haverá um sofrimento que a face da terra nunca viu. E pensa, os poderosos, os governantes, a palavra do Senhor diz aqui, que eles vão correr e pedir para que os montes caiam em cima deles para fugir da ira de Deus. E quando o sétimo selo for aberto, o mundo já estará na segunda metade da grande tribulação. A grande tribulação, ela se inicia, ela é 7 anos. Né? Ela terá essa duração de 7 anos. Lá em Daniel fala de 7 semanas. E será 3 anos e meio de uma falsa paz. E após esses 3 anos e meio, né, Satanás se revela, ele quebra aquele pacto de 7 anos de comunhão que ele iria ter, né, com o povo de Israel, uma aliança que ele fez. E aí desenrola toda a maldade de Satanás, mas por pouco tempo, né? Só com aquilo que Deus dá autoridade para ele fazer. E aqui vai dizer que quando o sétimo selo for aberto e a grande tribulação estiver na metade, né, os anjos tocarão 7 trombetas. E as 7 trombetas e as 7 taças são a ira de Deus. Também está em Apocalipse, no capítulo 8, no verso 11 ao 17. 7 anjos tocarão 7 trombetas e vários acontecimentos catastróficos, horríveis, irão acontecer. Após o tocar das 7 trombetas, vários acontecimentos irão acontecer e dará início à queimada de vegetação. Os mares serão atingidos pela mortandade dos peixes, os rios, as fontes de água serão prejudicadas. O espaço sideral é abalado, demônios e anjos terríveis são soltos e atormentarão
os moradores da terra. A terça parte dos homens morre pelas catástrofes enviadas por Deus como juízo sobre o mundo pecaminoso, que blasfema contra o Criador. Irmãos, essa parte aqui é muito assustadora, porque enquanto o Senhor está mandando essas catástrofes, esses acontecimentos ruins sobre a terra, muitos continuam blasfemando contra Deus. Muitos não se arrependem, porque a intenção de Deus para aqueles que ficaram é a salvação, não é a condenação. O Senhor está mostrando o juízo para eles como advertência. Eu avisei o que eu ia fazer. Vocês não quiseram ouvir. Agora vocês vão ter que passar por isso, porque eu sou Deus. Eu sou o Deus que cumpro o que eu cansei de falar. Né? Aliás, Deus não se cansa de falar. Deus é longâmino, é benigno. Nós que nos cansamos de ouvir e começamos a ignorar os acontecimentos, achando que vai demorar, achando que vai dar tempo. Mas o tempo é hoje, o tempo é agora. E esses acontecimentos, irmãos, da grande tribulação estão em Apocalipse. Para concluir esse estudo, porque é breve, é uma pincelada, é mais uma advertência para nós cristãos, para nós entendermos que a ira de Deus virá sobre a terra, o juízo de Deus virá sobre a terra. A grande tribulação, ela é verdadeira, é um acontecimento muito ruim que virá sobre aqueles que não acreditaram, aqueles que foram enganados, aqueles que não buscaram fielmente a presença do Espírito Santo, porque aquele que busca não vai ser confundido. Aquele que lê a palavra, aquele que se alimenta do alimento espiritual, vai ser livrado da ira futura. E para concluir, nós precisamos viver em santidade. O cristão precisa viver a santidade para fugir da grande tribulação. E vamos concluindo por aqui o nosso estudo. Como eu já disse, é só uma pincelada sobre a grande tribulação, porque esses acontecimentos aqui estão registrados em Apocalipse, e o que Deus quer de mim e de você é o conhecimento, é a sabedoria, mas é a vigilância e a oração. Esses acontecimentos serão tenebrosos, e nós, como servos de Deus, precisamos nos guardar e alertar. É tempo de alertar, porque logo Jesus virá, e nós, como servos de Deus, vamos ser livres dessa grande tribulação, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração encerrando esse estudo, para a honra e glória do nosso Deus. Senhor, o Senhor sabe todas as coisas e eu entrego diante de Ti este momento, este breve estudo, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Nós estamos aqui, Senhor, para alertar o Teu povo, para conhecer mais e mais da Tua presença, da Tua palavra, Senhor. Assim te pedimos e já te agradecemos, pedimos para que o Senhor invada os nossos corações, que possamos ouvir a voz do Espírito Santo e nos arrepender, buscarmos conserto, buscarmos a Tua direção para sermos livres dessa ira futura. Em nome de Jesus, nos usa, meu Pai, para falar do Teu amor, para servir, meu Deus, como aquele que auxilia o Teu povo no caminho verdadeiro que é Jesus Cristo. Assim te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Na paz do Senhor.